Oi pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e eu estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Política Comercial no Brasil, que foi escrito por especialistas na área, que entendem bastante do assunto na área de comércio internacional, que são o Emanuel Ornelas, o João Paulo Pessoa e o Lucas Ferraz. E o livro está sendo lançado agora pela editora Bay. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para os autores. Então, em primeiro lugar, eu queria conversar um pouco com o Emanuel sobre o que é o livro, qual que é a motivação e que tipo de lição a gente pode tirar no fim das contas. Oi Mauro, muito obrigado pela pergunta. A motivação principal para o nosso livro é uma inquietação que nós temos já há algum tempo com a qualidade do debate público nacional sobre a política comercial brasileira. Como nós mostramos no livro, independente do método estatístico que você utiliza, do mais simples a outros mais sofisticados, a conclusão é sempre a mesma. O Brasil sempre foi e continua sendo uma economia muito fechada. Apesar disso, continua havendo discussão, inclusive, sobre esse tópico no debate nacional. E nós achamos que, sobre fatos, não deveria existir discussão. O que nós fazemos no livro, então, é, primeiro, apresentar os fatos sobre a inserção do Brasil no contexto internacional e sobre as suas políticas comerciais. E nós fazemos isso de forma academicamente rigorosa, mas ao mesmo tempo com uma grande preocupação em manter o texto acessível ao público não especializado. A partir daí, nós procuramos então destilar uma vasta literatura acadêmica internacional para mostrar quais são os problemas de se ter uma economia relativamente fechada, como é o nosso caso. Naturalmente, essa é uma questão que envolve uma série de dimensões relevantes, uma série de nuances, e naturalmente é por isso que nós temos um livro inteiro dedicado a esse tema, mas se eu for resumir em uma frase qual é o problema do isolamento comercial brasileiro, eu diria que nós estamos apenas para privilegiar os interesses de um grupo muito pequeno da nossa sociedade, nós estamos perdendo grandes oportunidades para melhorar as condições materiais e a qualidade de vida de grande parte da população brasileira. Agora, passando um pouco a bola para o João Paulo, eu queria perguntar um pouco sobre a agenda de reformas no Brasil. E essa é uma agenda ampla, e a política comercial é só mais uma delas. Então, eu queria entender aqui por que ela é importante e o que tipo de impacto a gente pode esperar de uma economia mais aberta. Oi, Mauro, tudo bem? Obrigado pela excelente pergunta. Bem, o processo de abertura comercial é importante por diversas razões. Em primeiro lugar, a abertura é positiva para a economia. Os consumidores são potencialmente os maiores beneficiados, tendo acesso a um número maior de produtos e se aproveitando de uma queda nos preços de consumo. Em um país tão desigual como o Brasil, isso tende a ter um impacto significativo nas camadas mais pobres da população. As empresas também se beneficiam, tendo acesso mais fácil a insumos importados e gastando menos por eles. Além disso, essa maior proximidade com mercados externos torna a atividade de exportação mais atingível para as empresas. Isso aumenta a taxa de crescimento delas. Um outro aspecto interessante é que, após uma abertura, as firmas e indústrias mais eficientes crescem, enquanto as mais ineficientes encolhem. Portanto, há uma melhora na alocação dos recursos produtivos da economia e, consequentemente, a produtividade agregada aumenta. Em última instância, a prosperidade de um país é medida pelo crescimento da sua produtividade. Então, prosperidade e abertura estão intimamente ligadas, com uma reforçando a outra. Bem, apesar desse benefício agregado, não há somente ganhadores no processo de abertura. Algumas empresas fecham e alguns trabalhadores perdem seus empregos. Mas é importante ressaltar que a abertura não é a principal causa e nem mesmo está entre as principais responsáveis pela destruição de postos de trabalho. Algumas medidas e eventos, como crises econômicas e choques tecnológicos, têm um impacto significativamente maior no mercado de trabalho. Ainda assim, medidas que minimizem as perdas e redistribuam os ganhos de uma abertura são muito bem-vindas, tornando uma abertura ainda mais desejável. Então, por fim, eu queria falar um pouquinho com o Lucas Ferraz e perguntar um pouco para ele em que pé que estão as negociações comerciais no Brasil. A gente sabe que elas estão acontecendo, mas como que elas estão evoluindo? O que a gente pode esperar nesse fronte para os próximos anos?
Olá, Mauro, obrigado pela sua pergunta. A agenda comercial tanto do Brasil quanto do Mercosul avançou muito pouco nas últimas décadas. Para que tenhamos uma ideia, desde os anos 90, auge da formação das chamadas cadeias globais de valor, os países membros da OMC negociaram algo como 400 novos acordos de livre comércio. Nesse mesmo período, pelo menos até os anos mais recentes, o único acordo significativo concluído pelo Brasil foi o próprio Mercosul em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção. De lá para cá, o bloco veio negociando acordos pouco expressivos, com um número restrito de linhas tarifárias, com baixo impacto sobre a produtividade em geral. Essa realidade se mantém pelo menos até 2018. Em 2019, a política comercial adquire um papel de maior centralidade na agenda econômica do governo brasileiro. A consequência direta disso é a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que vinha sendo negociado há quase 20 anos, e a conclusão também do acordo Mercosul-EFTA, a chamada Associação Europeia de Livre Comércio. Ainda no âmbito do Mercosul, o Brasil conclui um acordo bilateral automotivo com a Argentina, que pela primeira vez prevê a entrada em livre comércio sem quaisquer condicionalidades. Já em 2020, o Brasil inicia o seu processo de acessão ao chamado Acordo de Compras Governamentais, da OMC, um acordo que potencialmente abrirá um mercado exportador de bens e serviços brasileiros da ordem de 1,7 trilhão de dólares por ano, e o Brasil também conclui um importante protocolo bilateral não tarifário com os Estados Unidos, envolvendo temas como facilitação de comércio, melhores práticas regulatórias e combate à corrupção. Atualmente, o Mercosul negocia acordos de comércio com o Canadá, com a Coreia do Sul e com Singapura, e mais recentemente iniciou um diálogo exploratório visando negociações futuras com a Indonésia e com o Vietnã. A mudança do foco da política comercial brasileira para a Ásia apresenta desafios interessantes, sejam eles sob o ponto de vista da negociação das chamadas barreiras sanitárias e fitossanitárias que incidem sobre as exportações agrícolas brasileiras, sejam eles pela própria natureza ricardiana desses acordos, que evidenciam claramente as vantagens comparativas dos países que compõem o Mercosul.